da tecnologia assistiva. Artigo 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos, com a finalidade de: inciso 1, facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva. Inciso 2, agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários. Inciso 3, criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisas oficiais. Inciso 4, eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva. Inciso 5, facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto nesse artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Capítulo 4. Do direito à participação na vida pública e política. Artigo 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Inciso 1. Garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para a votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. 2. Incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Inciso 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no artigo 67 desta lei. Inciso 4. Garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que é necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoas de sua escolha. Parágrafo 2º. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e sem igualdade de oportunidades, observado o seguinte. Inciso 1. Participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país, em atividades e administração de partidos políticos. Inciso 2. Formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis. Inciso 3. Participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. Título 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Parágrafo 1º. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social. Parágrafo 2º. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação
de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes das áreas do conhecimento. Parágrafo 3º. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica das instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologia assistiva e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Artigo 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias de informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados, em especial, inciso 1, o emprego de tecnologias de informação e de comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. Parágrafo inciso 2º. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios de internet, em especial aos serviços de governo eletrônico. Livro 2, Parte Especial, Título 1, Acesso à Justiça, Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetidas à medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Inciso 3º. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. Artigo 90. Devem ser oferecidos todos os recursos e tecnologias assistivas disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação, ou atue como testemunha, partícipe da lide, posta em juízo, advogado, defensor, magistrado ou membro do Ministério Público. Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Artigo 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão da deficiência. Capítulo 2. Do reconhecimento igual perante a lei. Artigo 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Parágrafo 2º. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Parágrafo 4º. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz,
apresentando o balanço do respectivo ano. Artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Parágrafo 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Parágrafo 2º. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e as motivações de sua decisão, preservado os interesses do curatelado. Parágrafo 3º. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Artigo 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Artigo 87. Em caso de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência, em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo o curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil.